Esta é a segunda parte da videoaula Entendendo o processo de raciocínio clínico. Ainda que, na maioria das vezes, o raciocínio clínico seja um processo intuitivo, estamos revisando alguns dos fundamentos teóricos e elementos concretos que explicam a forma com que os médicos fazem diagnósticos, estudantes de medicina, médicos residentes, como eles realizam o processo de raciocínio clínico. Há muitas tendências, esquemas e modelos, todos com certa utilidade, mas o método clínico é um só. Começo esta segunda parte da apresentação com esta citação direta de Sir William Osler, em tradução livre. Um homem não pode se tornar um cirurgião sem o conhecimento da anatomia e fisiologia humanas. O médico, sem fisiologia e química, se debate sem rumo, nunca sendo capaz de obter uma concepção mais precisa da doença, praticando com uma espécie de espingarda errática que acerta às vezes a doença e outras vezes o paciente, sem que ele mesmo, o médico, saiba qual atingiu. Então, William Osler expressa particularmente bem a relação entre as ciências básicas pré-clínicas e a medicina clínica nesse aforisma. As doenças humanas podem ser entendidas em um sentido real como uma fisiologia desordenada ou fisiopatologia. E o conhecimento da fisiopatologia é considerado essencial para a compreensão do raciocínio clínico. A compreensão fisiopatológica é a chave para os estudantes organizarem seus conhecimentos e é como um fio condutor que une e se integra à semiologia. A semiologia, que é a iniciação à fase clínica do curso de graduação em medicina. E é a partir da semiologia que os estudantes vão passar a buscar atender os objetivos de aprendizagem das outras clínicas, tanto médica quanto cirúrgica. Por que a fisiopatologia é importante? É tão importante na área médica para os estudantes? Porque o conhecimento fisiopatológico os ajuda a encontrar respostas para importantes questões relacionadas aos processos de doença. Qual seria a causa ou causas da doença e por que a doença está se desenvolvendo desta maneira? Quais são os mecanismos responsáveis pelo início e progressão da enfermidade? Quais são os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento de sintomas e sinais dessa doença? Então, se nós médicos somos capazes de compreender os mecanismos pelos quais se produz a doença, pelos quais se originou, que é a etiopatogenia, e também se somos capazes de decifrar e entender
toda a rota fisiopatológica da produção dos sinais e dos sintomas e da doença, enfim. Então, isso faz com que a fisiopatologia represente uma disciplina biomédica integrativa entre os conhecimentos anatômicos e de fisiologia do ciclo pré-clínico com a semiologia, que representa de forma bastante emblemática, né, a entrada no ciclo clínico. Então, a fisiopatologia é uma ponte entre os conhecimentos das ciências biomédicas e a medicina clínica. E graças à fisiopatologia, o estudante de medicina pode entender a lógica subjacente aos processos patológicos, seus relacionamentos e seu significado. E nesta base, ele é capaz de, como um resultado do entendimento fisiopatológico dos processos mórbidos, construir um modelo individual de doença em um determinado paciente. Já foi mencionado na primeira aula desse curso que há níveis de diagnóstico. O diagnóstico topográfico, anatômico, a hipótese de diagnóstico sindrômico e a hipótese de diagnóstico etiológico. Então, esse primeiro passo topográfico anatômico é o mais simples e é o que representa a pergunta: onde está o problema? Onde são originados os sinais e sintomas que o paciente traz por meio da anamnese? E também são observados pelo exame físico. E a hipótese de diagnóstico sindrômica, né, que é um conjunto de sinais e sintomas, uma constelação de manifestações clínicas subjetivas e objetivas, e que compõe um reconhecimento de certos padrões, né, de associação de sinais e sintomas. E o termo síndrome vem da palavra grega síndrome ou simultaneidade. Foi definido tradicionalmente como uma série de sintomas e sinais concomitantes, geralmente 3 ou mais, e a utilização da palavra tem um caráter também provisório, porque uma vez que se levanta uma hipótese ou mais de uma hipótese de diagnóstico sindrômico, passa-se a outra fase, né, a um outro passo, que é a busca da etiologia, da causa, da doença que está causando aquela síndrome, porque a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que pode ter múltiplas causas, quer dizer, uma determinada síndrome pode ter várias causas e é preciso buscar a causa daquela síndrome naquele determinado paciente. E também os sinais e sintomas que apresentam o paciente e que formam um conjunto clínico que lhe dá individualidade, como pode resultar de várias causas, então é preciso buscar essas causas. Vamos pesquisar quais são as causas da síndrome,
por exemplo, da síndrome de insuficiência cardíaca, quais são as causas? Vamos procurar a causa, por exemplo, da síndrome colestática, da síndrome ictérica, da síndrome hemolítica, entre outras tantas síndromes clínicas. E não devemos confundir o diagnóstico, a hipótese de diagnóstico sindrômico com a doença, com a enfermidade ou entidade nosológica, né? Na qual esse conjunto sintomatológico, que é a síndrome, está associado, ou melhor, é resultante, né? É a manifestação clínica sindrômica de uma determinada enfermidade. E aí, e a etiologia? A pergunta da etiologia é: que tipo de problema o paciente apresenta? O que está causando a sua disfunção? O que é que está causando o transtorno clínico que ele está trazendo a assistência, a um serviço de assistência à saúde? Aqui, para ilustrar essa relação entre hipóteses, diagnóstico topográfico, sindrômico e etiológico, temos um brevíssimo caso, né, descrito aqui, de um paciente que apresenta icterícia, né, a coloração amarelada de pele e mucosas, colúria, que é a coloração anormal da urina, uma coloração marrom, bastante intensa, a hipocolia fecal ou acolia fecal, que é a redução da coloração normal das fezes, que se tornam acinzentadas ou mesmo esbranquiçadas, e prurido cutâneo. Então, esse conjunto de sinais e sintomas constitui a síndrome colestática. A síndrome colestática, que quer dizer que está havendo uma estase, uma lentificação do fluxo biliar. É a partir desse conjunto de sinais e sintomas que eu chego a essa hipótese de diagnóstico sindrômico. E como a icterícia é essa coloração amarelada da pele e mucosas, ela pode ser devida, na grande maioria dos casos, à impregnação do pigmento biliar na pele e nas mucosas do paciente. E a colúria, por ser a bilirrubina conjugada, a bilirrubina direta, ser hidrossolúvel, ela vai aparecer na urina. Hipocolia fecal, porque geralmente o que está causando essa síndrome colestática é um retardo ou mesmo um obstáculo ao fluxo biliar. Então, a bile não está chegando, não é, ao intestino, à luz intestinal, para levar aquela coloração amarelada, meio marrom às fezes, né, sua coloração sui generis. E o prurido, porque os sais biliares também fazem parte da bile, impregnam terminais nervosos, né, terminações nervosas na pele, causando a irritação desses terminações nervosas e, consequentemente, prurido. Então, essa síndrome é uma síndrome clássica, né, da estase biliar. E aí, topograficamente, a gente pensa, e é o que é o nosso primeiro passo ao ver um paciente com esse quadro aqui, pensamos que o problema deve estar no fígado e ou nas vias biliares. O que deve estar acontecendo, não é, no fígado e vias biliares para causar este conjunto de sinais e sintomas?
Então, se é uma obstrução ou uma lentificação do fluxo biliar, isso pode acontecer no ducto hepático comum, por meio de uma obstrução, no ducto cístico, no ducto colédoco também, que pode ser obstruído. Pode ser alguma obstrução das vias biliares intrahepáticas. E pode ser uma obstrução também não intraluminal, mas uma obstrução extrínseca, como por exemplo um tumor de cabeça de pâncreas, que comprime o colédoco, comprometendo o fluxo biliar, ou mesmo na papila de Vater, um tumor na papila de Vater, ou mesmo a migração de um cálculo biliar aqui para o colédoco, um cálculo biliar causando essa obstrução ao fluxo da bile, ou mesmo que não seja uma obstrução, seja uma lentificação deste fluxo, o que ocorre em algumas condições, por exemplo, sob efeito de alguns medicamentos, o paciente pode desenvolver um quadro colestático, pela diminuição do fluxo nas vias biliares. Então, aqui nós teríamos a hipótese diagnóstica topográfica, sindrômica e a etiologia. Bom, a etiologia, vamos pensar nas causas dessa síndrome colestática e aí vamos partir aqui, né, deste modelo, né, de raciocínio clínico que considera a fisiopatologia, a síndrome e proporciona um reconhecimento por padrões, né, o padrão da síndrome colestática. Vamos ver quais são as causas. Né? Pode ser uma obstrução, como eu acabei antecipando, né? Pode ser uma obstrução por cálculo das vias biliares ou por um tumor, pode ser uma migração também de vermes, como até o próprio Ascaris lumbricoides. Pode ser também aqui um comprometimento na vesícula, né, como inflamação, um processo inflamatório da vesícula, que também causa icterícia, uma colecistite. Então, são várias as causas, então colocaríamos as hipóteses diagnósticas etiológicas aqui, e que muitas vezes, geralmente, vai depender do aprofundamento da propedêutica, com a realização de exames complementares, de ultrassonografia, de exames bioquímicos, para que possamos substituir esse diagnóstico provisório sindrômico por um diagnóstico etiológico, né? Pela própria, a gente vai dar nome à doença, né? Também lembrar que pode haver um quadro de lentificação do próprio fluxo biliar intrahepático, né? Por várias razões, infecções, e outros quadros inflamatórios, né, do parênquima hepático. Dos 3 níveis de hipóteses diagnósticas mencionadas, o topográfico ou anatômico é o inicial. É o mais incipiente, é aquele em que se pensa primeiro. Deve estar havendo um comprometimento, como no caso relatado no slide anterior, estar havendo um comprometimento do fígado e vias biliares. É claro que também podemos pensar em outras síndromes. Inclusive, muitas vezes há uma associação, né, de síndromes. É preciso
em alguns processos patológicos, estabelecer essa localização anatômica ou topográfica, refletindo na expressão, né, de alguns sintomas que podem também variar de pacientes, de um paciente para outro, que tem a mesma enfermidade ou transtorno, como mencionei no vídeo anterior. Estes sintomas, que são expressão também da localização do processo, vai ajudar a estabelecer a topografia. Por exemplo, tumores com localização diferente em um mesmo órgão, lesões neurológicas, se vai determinar a topografia da lesão, acidentes cerebrovasculares também, localização de obstruções de vias biliares, localização de oclusão intestinal, localização de obstrução de vias urinárias por cálculos ou tumores, localização de adenopatias, nos casos de comprometimento linfático, enfermidades inflamatórias intestinais, por exemplo, também se pode determinar a topografia também a partir do quadro que o paciente manifesta. A expressão topográfico justamente indica esse aspecto anatômico em termos de localização, ou pelo menos o que imaginamos que seja a localização. E em algum momento do curso clínico da doença começam digamos, os sinais e sintomas a se tornar mais precisos, menos vagos, né? E começa a apresentar, né, outros sintomas também, para originar uma nova ordem, né, de organização, uma organização dessa constelação de sinais e sintomas, e podemos pensar em outras possibilidades também, em termos de hipóteses diagnósticas. Então, toda enfermidade tem um componente anatômico, e a anatomia, né, da patologia base é impossível saber de forma clínica, porque uma faz parte da outra. Mas conhecer o que se compreende como normal é um aspecto fundamental para desvelar as pistas que o paciente apresenta, seja qual for, para seguir esses indícios, essas manifestações, até encontrar e analisar o quadro do paciente. Então, sinais e sintomas podem indicar a localização do processo, muitas vezes é a primeira impressão, é aquela impressão hipotética, este paciente deve ter um comprometimento hepático, né? E pode contribuir para sugerir a topografia da lesão ou da disfunção. E esse diagnóstico, hipótese diagnóstico topográfico é muito usada no diagnóstico neurológico. Então, é como o corpo humano, funcionalmente falando, manifesta seu estado de, digamos, de disfunção, né, de desordem, diante da influência de um processo patológico que exige que o organismo se adapte e que modifica também sua estrutura. Então, geralmente, o diagnóstico fisiopatológico inclui essas alterações, né, do ponto de vista da fisiologia, da alteração fisiológica, que ocorrem no âmbito molecular, bioquímico, celular, e que acompanham a alteração morfofuncional em toda a sua sequência, tanto nas vias metabólicas como em termos de alterações estruturais.
por exemplo, os tremores, né, que orientam muitas vezes em relação a uma manifestação fisiopatológica nos núcleos da base, né, por exemplo. Então, aqui são apenas exemplos, alguns exemplos de síndromes clínicas. Síndrome de consolidação pulmonar, síndrome de insuficiência cardíaca, síndromes diarreicas, síndrome nefrótica, síndrome obstrutiva urinária, síndrome obstrutiva intestinal, síndrome ictérica, síndrome de limitação crônica ao fluxo aéreo, síndrome de restrição diastólica, síndrome consumptiva, síndrome séptica, síndrome coronariana, síndrome hemorrágica, síndrome de insuficiência circulatória aguda, síndrome edematosa, síndrome infecciosa urinária, síndrome abdominal aguda, entre tantas outras síndromes clínicas, e cada uma dessas síndromes tem múltiplas causas, e aí cabe ao médico definir qual é a causa específica, ou seja, qual é a doença que está causando aquela síndrome clínica. Quando construímos uma síndrome, devemos agrupar, assim, na maior quantidade de sintomas e sinais que o doente apresente, né? Se vemos o paciente com dispneia aos esforços, por exemplo, taquicardia, e ao exame notamos um sopro sistólico no foco mitral, estertores finos nas bases pulmonares, turgência jugular, hepatomegalia, né, o aumento do fígado, edema de membros inferiores, a gente não vai levantar a hipótese sindrômica de síndrome respiratória ou síndrome cardiovascular ou síndrome hidrópica, mas a síndrome de insuficiência cardíaca congestiva, que engloba todas essas possibilidades, todas essas subsíndromes. Então, a gente muitas vezes, na semiologia, nós temos discussões sobre as síndromes clínicas, então síndromes respiratórias, mas as síndromes respiratórias são muitas, síndromes gastrointestinais também são muitas, então não vamos dizer, esta é uma síndrome respiratória. Então, que síndrome respiratória? Então, quanto mais específico seja a síndrome, menos possibilidades diagnósticas teremos que considerar. E o paciente pode também apresentar várias síndromes, e nesse caso se seleciona para análise a mais importante. Por exemplo, no caso anterior, se aquele paciente com um quadro colestático tivesse uma obstrução do colédoco por um tumor de cabeça de pâncreas, que é uma neoplasia maligna, que leva a uma intensa perda ponderal, uma intensa perda de peso. E aí, muitas vezes, é uma perda de peso bem rápida, uma perda de peso acentuada. Então, ele também vai apresentar um quadro de síndrome consumptiva, né? Mas o que é mais importante, o que apareceu primeiro e o que causou a síndrome consumptiva é a síndrome colestática obstrutiva, não é? Então, é preciso selecionar para fins de análise. Então, é como se fosse uma hierarquia, não é? No quadro clínico do doente, e que nem sempre coincide com sua queixa principal. E, evidentemente, um paciente que tem astenia, mas tem icterícia, vamos pensar principalmente no exercício diagnóstico, considerando como sintoma principal a icterícia. Bem,
Vamos apresentar um exemplo de uma abordagem topográfica e fisiopatológica com uma breve descrição, né, de um quadro clínico. Que é um homem jovem com dor periumbilical de surgimento repentino, que se move para a fossa ilíaca direita e que se acompanha de náuseas e vômitos. Também cheguei a apresentar esse caso clínico breve, né, brevíssimo, na nossa aula, no nosso primeiro encontro síncrono, né? E agora com esse vídeo estou complementando. Então chegamos a comentar, não é, que o que pensaríamos em termos topográficos e em termos fisiopatológicos em relação a esse paciente. Aqui eu não estou nem contando com os dados do exame físico, apenas da anamnese. Então eu poderia pensar, e foi o que um dos nossos alunos disse, pode ser um comprometimento do apêndice vermiforme, né? Pode estar aí, a topografia pode ser aí trato digestivo, intestino grosso e apêndice. Mas a gente tem que pensar em outras possibilidades, como uma lista de diagnóstico diferencial, né? Podemos pensar também, por exemplo, que poderia ser alguma dor localizada na própria pele do abdômen, como o herpes zoster, que cursa com uma dor intensa, né, naquele dermátomo, na parede muscular, na pele, né? Na parede muscular poderia ser uma hérnia inguinal, poderia ser uma psoite, não é, um quadro inflamatório do músculo psoas. No revestimento peritoneal, né, com um quadro inflamatório acometendo o peritônio. Poderia ser também no cólon ascendente direito, poderia ser uma diverticulite, embora diverticulite seja mais comum à esquerda, no cólon esquerdo descendente. Poderia ser algum problema no íleo terminal, uma doença inflamatória terminal, por exemplo. Poderia até ser no ureter, né, por exemplo, por litíase, poderia ser algum problema na bexiga, um quadro inflamatório da bexiga, por exemplo. Agora, claro, dependendo também da coexistência de sinais e sintomas relacionados, né, ao sistema urinário. Mas nem sempre existe uma correlação forte também entre a anatomia e a causa, né? Então foi o que também uma outra aluna dessa nossa turma comentou. Ela comentou que a dor poderia ser referida, né? Que justamente era uma aluna que está no internato. E ela perguntou, poderia ser uma dor referida. Então, aí como definir o diagnóstico topográfico? Bom, nesse caso é mais difícil levar em conta o diagnóstico topográfico. Mas no caso dessa evolução aqui, de uma dor que surge na região periumbilical, muitas vezes inicialmente como cólica, né, visceral, e que depois ela se localiza na fossa ilíaca direita, e se torna mais uma dor somática, né? Então, nesse caso, pensamos incluindo também pelo fato de ter essa apresentação clínica, essa topografia em termos dessa migração da dor também pode nos fazer pensar em um comprometimento inflamatório do apêndice. Então, aqui eu já estou falando em topografia e em fisiopatologia, né? A fisiopatologia inflamatória. E eu lembro também que foi a Anne Caroline lembrou que esse quadro também poderia se dever, né, não a um quadro inflamatório,
né? Há um quadro, digamos, inflamatório, apendicular, mas poderia ser um quadro de infecção, né, do trato gastrointestinal. Claro, poderia ser uma toxinfecção alimentar, ainda que o paciente não relate diarreia, mas dependendo da duração do quadro, né, a diarreia ainda poderia aparecer. Então, já estamos pensando em um diagnóstico diferencial, né? Então, aparecendo diarreia, então já levantamos a hipótese diagnóstica sindrômica de síndrome diarreica aguda, né? Então, a outra abordagem, como eu disse, é fisiopatológica, né, que é uma inflamação, uma infecção, uma isquemia. E isso vai orientar a formulação da nossa possível lista de hipóteses diagnósticas. Como no caso apenas de abordagem anatômica, o emprego apenas também somente da abordagem fisiopatológica pode levar à omissão de algumas hipóteses diagnósticas, que seriam até mais prováveis. E até cogitamos essa questão no nosso encontro online. E o que seria mais comum aqui? Seria uma apendicite aguda ou um quadro de gastroenterite aguda, né? Então, chegamos à conclusão que é mais comum a gastroenterite aguda. Então, a gente também pensa em termos de prevalência, né? O que é mais prevalente? Por quê? Porque o que é mais frequente é mais frequente. Temos que considerar o que é mais prevalente como uma das nossas primeiras hipóteses. Então, voltarei a focar a hipótese fisiopatológica e topográfica posteriormente, quando abordar as mnemônicas de diagnóstico diferencial. Provavelmente será no próximo vídeo. Estou desconfiando que não vai ser possível ainda concluir essa temática neste segundo vídeo. Aqui tem um mapa mental, não é? Que é muito parecido com o mapa conceitual. Um mapa mental, e aqui temos, esse é uma representação esquemática, e é uma representação que nos ajuda a organizar nosso pensamento, nosso raciocínio. Então, aqui nessa representação esquemática, aqui no centro, né, tem o paciente provavelmente com a sua dor abdominal, e aqui o seco e o apêndice, né, até sendo pensado aqui já pelo cirurgião. O apêndice inflamado, né? Então, apêndice topográfico inflamado fisiopatológico. Então, o apêndice do adulto é um divertículo, né, que mede mais ou menos 10 centímetros de comprimento e que se origina aqui na parede posterior-medial do seco. E apesar de sua base ser fixa, o restante do órgão é livre e ele pode ocupar várias regiões da cavidade abdominal, inclusive a região pélvica, a fossa ilíaca esquerda e até mesmo o interior do canal inguinal. É por isso que muitas vezes o quadro se manifesta de maneira atípica clinicamente, porque devido à grande variação na topografia do apêndice, né, e a gente está falando em topografia novamente, isso tem muita influência na apresentação clínica. O mecanismo principal, né, de origem da apendicite, do quadro inflamatório, que aí quando a gente fala em apendicite já estamos falando em diagnóstico etiológico, mas do quadro inflamatório do apêndice, né, aí falamos em diagnóstico topográfico e fisiopatológico, é a obstrução da sua luz, né, pela presença de um fecalito, né, que é o mais comum, por hiperplasia linfóide, por um corpo estranho.
Então, após a obstrução de sua luz, há um acúmulo de secreção que vai levar ao aumento, né? Aqui está o apêndice, né? O apêndice normal, depois ele fica inflamado, hiperemiado e edemaciado, e começa a haver um acúmulo de secreção, e isso vai aumentar a pressão intraluminal, determinando estímulo de vias de fibras viscerais aferentes, né? Entre T8 e T10, com consequente dor referida na região epigástrica e periumbilical. Tá? Então, como disse Gabriela, essa dor, no início, ela pode ser referida também. E a dor referida não é intensa, não é? Geralmente é pouco localizada, tendo uma duração de umas 4 horas a 6 horas. E aí o paciente também apresenta outros sintomas, né? Ele apresenta anorexia, além da dor na fossa ilíaca direita, que depois se localiza, né? Periumbilical, depois passa a fossa ilíaca direita. Anorexia, que é muito característico, muitas vezes deixamos de pensar em apendicite se o paciente não tem diminuição do apetite. Náuseas com ou sem vômitos, pode também aparecer constipação intestinal. Então, esse quadro clínico aqui, ele pode complicar, porque ele pode evoluir para um abscesso e necrose. Isso tudo aqui é fisiopatologia. Isso é o diagnóstico sindrômico, esse aqui é o diagnóstico fisiopatológico, né? E aqui também é fisiopatológico. Então, a febre pode acontecer como processo infeccioso, mas geralmente quando a formação do abscesso, necrose, e também quando ocorre a perfuração desse apêndice, né, porque o aumento da pressão intraluminal vai levar à isquemia da mucosa, e essa isquemia pode levar à perfuração, né? E essa perfuração vai levar a presença, né, dessa exudação inflamatória, esse pus, muitas vezes, no peritônio. Então, aí se estabelece um quadro de peritonite, né? E às vezes a peritonite se torna uma peritonite, não é? Dependendo da evolução, e se não houver intervenção, quer dizer, não houver tratamento, pode haver um quadro, né, de peritonite também não só localizada, mas generalizada e com risco de sepse, caso não haja intervenção cirúrgica a tempo, né? E pode haver também bloqueio do processo inflamatório por meio do grande aumento ou até de álceras do delgado, né? Isso aconteceu em um caso com um paciente que foi internado no HU, e esse paciente já vinha de vários serviços e não se chegava a uma conclusão, a um encaminhamento diagnóstico. Ele tinha uma dor na fossa ilíaca direita, mas assim, nada, outros sinais, não, aliás, ele tinha uma dor em todo o abdômen, né? E aí até, como eu conhecia o paciente, eu chamei o professor Maroja, que é gastroenterologista, ele fez a palpação e ele observou que ali parecia haver um abscesso naquele local, né? E aí foi pedido o parecer do cirurgião e era um quadro dele era bem atípico clinicamente. Então, topograficamente, houve bastante confusão nesse caso, por isso que não se pensou em apendicite inicialmente, daí ele foi encaminhado para o HU para esse esclarecimento diagnóstico, mas é por causa dessa questão topográfica, não é, e de sua variância que acontece isso. E nesse caso desse paciente, ele teve como uma
um tamponamento, não é? Além de ter apresentado um ilho paralítico regional, né, porque em resposta reflexa, ele também teve o bloqueio do processo ali, por isso também o quadro dele foi bastante arrastado, e na apendicite o quadro é mais agudo, né, tipicamente. Então houve ali um bloqueio, não é, pelo grande aumento e pelas alças também do delgado, e aí o quadro ficou mais atípico ainda. Aqui são quadros, são sinais do exame físico, né? A descompressão brusca do sinal de McBurney, né, na fossa ilíaca direita, é característico do quadro inflamatório do apêndice, da apendicite. A dor irradiada no quadrante inferior direito, após a palpação no quadrante inferior esquerdo, que é o sinal de Hovsing. Esse outro é o sinal de Bloomberg. Dor após a extensão da perna, que é o sinal do Psoas. A dor após movimentação da rotação interna da perna, que é o sinal do obturador. E todos esses sinais vocês vão ver, vão estudar na semiologia. Então, aqui é a fisiopatologia, né? Só para mostrar aqui de uma forma aumentada, né? O apêndice, a obstrução, e depois o que acontece? Aumento da pressão intraluminal, secreção que surge, aumento da pressão faz com que a parede, né? Se distenda, há uma proliferação de bactérias e um processo inflamatório, e essa parede ela pode, devido ao aumento da pressão, ela pode romper, não é, e perfurar, levando a um quadro de perfuração e peritonite. Né? Então o paciente inicialmente tem essa dor periumbilical, depois se localiza aqui na fossa ilíaca direita, não é? E muitas vezes depois se torna um quadro de peritonite, né, generalizada. Então aqui está todo o quadro que estava descrevendo. Aqui é essa isquemia, não é? É pela obstrução dos capilares, porque há edema das paredes do apêndice, e aí a obstrução dos capilares com isquemia e apendicite por necrose, não é? Com ou sem perfuração. Né? E a disseminação paracerosa leva a peritonite, e se não tratado a tempo, o paciente pode evoluir para sepse, que é uma complicação também. Aqui uma abordagem sindrômica, né? Uma abordagem sindrômica de um paciente com edema de membros inferiores, com hepatomegalia, né, o aumento do tamanho do fígado, ascite, né, que é líquido na cavidade peritoneal, turgência jugular patológica, né, que é o entumecimento da veia jugular, né, na região cervical, quando o paciente está numa posição de decúbito elevado. Refluxo hepatojugular, né? Isso tudo sinal de congestão venosa, dispneia aos esforços, dispneia paroxística noturna, tosse, inicialmente é uma tosse seca. Então, esse é o diagnóstico sindrômico, e é um diagnóstico sindrômico de insuficiência cardíaca congestiva. Então, uma vez identificados os sinais e sintomas, que já partiu de uma correta realização da história e do exame físico, é importante, nesse caso aqui, é um quadro sistêmico, né? Mas pode-se pensar em termos de topografia, porque aqui tem uma síndrome de insuficiência cardíaca. Então, a gente pensa como origem, não é, da disfunção, não é, o coração, não é? Como topografia de origem da disfunção, mas como é um quadro sistêmico, acaba afetando pulmões, acaba afetando vários outros órgãos, e aí
o paciente, inclusive esse edema aqui é um edema de natureza sistêmica, né? Pela ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? E aí já toda uma reação, né, de retenção hidrossalina e o edema se torna generalizado. Então, lembrar que, às vezes, né, na semiologia, várias síndromes estão presentes em um mesmo doente. Mas existe alguma que digamos, que abrange as outras, como já mencionei há pouco, né? Então, um paciente, por exemplo, pode apresentar uma síndrome de hipertensão arterial e uma síndrome anêmica, mas ele apresenta também uma síndrome de insuficiência renal crônica, que foi a origem de tudo. Então, tanto a síndrome de hipertensão arterial como a síndrome anêmica, ambas podem estar em si incluídas dentro da síndrome de insuficiência renal crônica. E as síndromes devem, assim, ser consideradas, né, por ordem da maior importância, né? E muitas vezes elas são interdependentes, né? Isso também para facilitar depois a discussão da hipótese diagnóstica etiológica. As hipóteses geradas no início, né, são geralmente mais abertas, são pouco específicas, né, pouco estruturadas em bases anatômicas, elas são estruturadas em bases anatômicas ou fisiopatológicas. E cada uma das hipóteses iniciais é deduzida a partir dos dados ou conjunto de dados da história e do exame físico. Mas se a queixa inicial for muito vaga, o médico vai fazer questionamentos, né, para esclarecer a natureza do conceito, a natureza do quadro que o paciente apresenta. Então, muitas vezes no início, como falei no vídeo anterior, às vezes o quadro inicial ele é bastante vago, né? É bastante pouco localizado, e aí muitas vezes a hipótese diagnóstica fica na hipótese diagnóstica topográfica e sindrômica, mas é preciso estreitar essas hipóteses e aprofundar esse raciocínio. E os questionamentos iniciais, eles são focos, né, para seguir na avaliação e na investigação, porque os sintomas vão ajudar na compreensão das queixas, do quadro, no entendimento do possível processo fisiopatológico de base e também na orientação para a obtenção de outras informações, né? Todas serão úteis na elaboração das hipóteses. 53 minutos, só continuando aqui, mas já terminando, provavelmente vamos ter que continuar em outro vídeo, porque o vídeo fica muito grande, né, depois de 1 hora. Então, devido à grande incerteza que caracteriza a fase inicial, né, da avaliação clínica, essas hipóteses, elas têm essa função primordial mesmo, né, a topográfica e a sindrômica, estruturar o problema clínico e fornecer um contexto para a progressão do raciocínio e da exploração diagnóstica. Então, o contexto estrutura o problema e restringe o número de explicações possíveis e, assim, limita as ações necessárias na busca da solução do problema e fornece uma base, não é, para encaminhar mais precisamente a hipótese diagnóstico etiológico. E essas expectativas são, assim, predições de achados clínicos baseados
no, no diagnóstico sindrômico, né? E por isso a representação mental que o médico tem das síndromes e das doenças é um fator crítico na eficiência do processo de raciocínio clínico. Clinicamente, as hipóteses devem ser vistas como rótulos, não é, que os médicos aprenderam a usar para identificar um conjunto de elementos que caracterizam uma síndrome, um conceito fisiopatológico, ou mesmo a própria doença, a etiologia. E às vezes é necessário realizar também o diagnóstico diferencial da síndrome que foi levantada, não é, como hipótese de diagnóstico sindrômico. Quando muitas vezes a síndrome principal engloba subsíndromes que têm algo em comum. Por exemplo, quando levantamos a hipótese de uma síndrome de consolidação inflamatória pulmonar, é necessário expressar que não se trata de uma síndrome de condensação tumoral, por exemplo, nem atelectásica, porque todas essas síndromes têm algo em comum dentro da grande síndrome de consolidação pulmonar. Então, também poderia ser uma síndrome brônquica, né? A qual pode englobar subsíndromes como a bronquite crônica, né? O quadro de broncoconstricção aguda, associada à hipersensibilidade, como no caso da asma brônquica, né? E que também tem elementos em comum, mas também tem elementos distintivos, né? Por isso que o raciocínio clínico, ao mesmo tempo que às vezes é complexo, mas também é fascinante. Sobre diagnóstico nosológico ou etiológico, vamos mencionar posteriormente. E agora eu encerro este vídeo para continuar no próximo. Então, até breve.